Olá pessoal, aqui é o professor Marcos da disciplina de Educação Física. Sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula. Na aula de hoje estaremos falando sobre imaginação e brincadeiras. A imaginação transporta quem está brincando para os mais diversos universos, situações que permitem que a brincadeira aconteça. A imaginação dentro da brincadeira irá gerar uma história, um cenário onde os personagens possam interagir. Cada personagem terá uma característica própria, criando a situação de acordo com o enredo que estamos contando. Então, nossos personagens serão formados de acordo com o cenário. Então, se for no espaço, nós teremos um astronauta, pode ser num navio pirata, pode ser um aventureiro numa floresta, ou pode simplesmente ser numa casa mesmo. Por exemplo, se usarmos uma casa mal assombrada. E para auxiliar nessa história, nós podemos usar alguns objetos, né? Então, o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês é um prato, que nós podemos utilizar, de repente, como um volante de um carro de Fórmula 1. Ou quem sabe, numa brincadeira de pirata, que ele seja o leme para direcionar o navio. Então, nós podemos usar diversos materiais de acordo com a nossa criatividade, né? Então, nós temos o exemplo do prato que já serviu para duas funções diferentes, dependendo da nossa história. Uma ferramenta muito importante que podemos utilizar para exercitar nossa imaginação é a leitura. A leitura nos transporta para diversos mundos, apresentando personagens marcantes na nossa vida. Nós temos, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, né? Todos provavelmente conhecem a história. Nós temos algumas coleções de livros de aventura, como o de Percy Jackson. Uma outra ferramenta que nós temos também são as histórias em quadrinho, os HQs, né? Ou como a gente conhece popularmente como gibi. Desse formato nós conseguimos agora ver a história acontecendo, né? Além da leitura, nós temos o visual da história, o que permitiu a gente partir dos livros e dos HQs para os filmes que nós temos hoje, como nós temos exemplo os filmes da Marvel que passam no cinema, né? A adaptação dos livros por exemplo, Percy Jackson, O Senhor dos Anéis. No próximo slide, iremos mergulhar na imaginação de uma criança, ela criando dentro da sua brincadeira vários universos diferentes. Vamos lá? Oh, we're starting to rain. Gotta go now. Quick, get in the boat. Okay. Whoa, it's really coming down. Hang on, I got this. You know what I've told you about climbing on there? Oh, look out. I'm climbing. I know, your mom's gonna kill me. Slow down. Yeah. Slow down. Let's see it, buddy. Oh, buddy, wait. Okay. Are you gonna You remember how to use it? You forgot your lunch! Nesse slide, estou deixando para vocês um exemplo de como é utilizada a imaginação. Nesse primeiro desenho, Doug, ele escreve no diário dele e conforme ele vai contando a história, ele faz como ele resolve as questões que vão aparecendo no dia, tá? Então ele utiliza muito da sua imaginação. Uma segunda opção é o Fantástico Mundo de Bob. É uma criança de em torno de 2, 3 anos que está conhecendo o mundo, que tudo que falam para ele, ele interpreta e aparece como ele faz a interpretação do que estão falando para ele.
Ah, e tem mais um programa no Mundo da Lua, onde ele grava, ele faz um áudio diário, né, dos dias dele. Tá? São programas bem interessantes que trabalham bastante a imaginação. Então, como atividade da videoaula de hoje, eu quero pedir para vocês criar uma história e que vocês gravem em áudio, tá? E enviem para o meu e-mail que está descrito aí na tela, tá? Peçam para o pai, para a mãe, para estar ajudando a enviar esse e-mail, tá? Fazer a gravação, enviar o e-mail. E no campo do assunto, eles coloquem qual a história, o nome do aluno e o ano que ele pertence, tá? Eu deixei aí como exemplo, tá? História, o nome do aluno eu coloquei o meu nome como exemplo e o ano que eu usei de exemplo terceiro ano A. Tudo bem? Esse áudio pode estar sendo entregue até dia 12 de maio, sem problema nenhum, tá? Podem levar esse tempo, praticamente um mês aí, para criar essa história e gravar um áudio para mim. Tudo bem? Bom, pessoal, agradeço a participação de todos, tá? Espero que todos estejam bem e até a próxima aula.